É maravilhoso, né? Nós servimos ao Senhor, estamos nesta jornada há um longo tempo, né? Temos provado do amor de Deus todos os dias, né, irmãos? Que Deus tem feito, né? Grandes obras. Hoje, dia do pastor, parabéns aos pastores. É um trabalho que não é muito fácil de se fazer, né, irmãos? Mas a graça de Deus, ela nos acompanha, né? Pastoreio é uma vocação, né, irmãos? Quem não tem a vocação não aguenta, porque o inimigo, ele se levanta, né? Mas a graça de Deus, né, vai suprindo, vai dando suporte, e não tem esse nem aquele pastor que um dia não teve desejo, né, de largar tudo e sair correndo. Mas o amor de Deus é tão grande, a graça do Senhor é tão grande, né? A graça do Senhor, ela funciona como um freio. É ela que nos freia, irmão. Se não fosse a graça, nós estávamos muito longe daqui. Então louve, agradeça a Deus pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Esta é a razão pela qual nós estamos aqui. Amém? Então vamos à palavra de Deus nessa noite, o Salmo da Família. Vamos meditar no Salmo da Família, o Salmo 128, salmo bem conhecido da igreja, mas que fala-nos da bênção de Deus, né, irmãos? Toda palavra é inspirada por Deus, né? E útil para o ensino, para corrigir e para educar. Então, ouçamos a palavra de Deus com toda atenção e prestemos atenção na palavra. Salmo 128 fala-nos das três bênçãos, né, irmãos? Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerá, feliz será e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira em roda da sua mesa. Eis que como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida e veja os filhos de teus filhos e a paz sobre o Israel. Pai eterno, te damos graça pela tua palavra, Senhor. Pedimos a compreensão, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor venha revelar, venha falar conosco, Pai. Venha trazer força, venha trazer, Senhor, alegria aos nossos corações, paz ao nosso coração, Pai. Venha abençoar o teu povo, Senhor, trazendo renovo e vida espiritual, restaurando a nossa fé, restaurando a nossa vida espiritual. Que nessa noite o teu poder, Senhor, ele comece a tocar os corações, para que haja quebrantamento, Senhor, para que haja rendição, que possamos nos render diante da tua santidade, que possamos dar a ti a glória que é devida ao teu nome. Traz temor ao nosso coração, que possamos crescer em graça, que possamos ser tementes, reverentes a ti, Senhor, que possamos dar a glória que é devida ao teu nome. Assim eu oro, em nome de Jesus, e te agradeço. Amém e amém. Em nome de Jesus, já parabenizei, né? Quero parabenizar mais uma vez a irmã Joyce, o irmão José, né, pelo netinho que está vindo aí. Está crescendo a família, tá vendo? Glória a Deus, né, irmãos? Os filhos são o quê? Herança do Senhor, né? Então Deus está abençoando. E vamos falar nessa noite de bênção, né? A Bíblia fala, nesse salmo aqui, ele fala de três bênçãos, né? É a bênção na família, a bênção no trabalho e a bênção na vida dos filhos. Três pontos importantes aqui, né? O salmo é um cântico de romagem. Eles cantavam estrada fora, os israelitas, este salmo. É chamado cântico de romagem. E eles diziam: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Amém? Todos nós sabemos que bem-aventurado
significa bem mais que feliz. Então o Salmo está dizendo, como é feliz o homem que teme ao Senhor e que anda no seu caminho. Esta é a receita, meus irmãos. Como é feliz o homem que teme ao Senhor e anda no seu caminho. Aleluia. Então aqui nós encontramos o que, irmãos? A fonte da felicidade. A nossa felicidade não vem de construções, de sonhos e projetos. A verdadeira felicidade, a verdadeira paz, né, que vem ao nosso coração, é porque nós tememos a Deus, né, e o reverenciamos. Esta é a fonte. A fonte da verdadeira paz, da verdadeira alegria é o Senhor. E a Bíblia diz, bem-aventurado, bem mais que feliz, é aquele que teme ao Senhor. Temer, o que é temer a Deus? Temer é respeitar, né? É reverenciar. Temer se resume em obedecer. A pessoa que teme a Deus, ela obedece. E está dizendo, o homem que obedece ao Senhor. Quando diz homem, diz mulher, diz jovem, fala com toda a igreja, né? A palavra é para todos. Bem-aventurado é a criança que teme ao Senhor. Bem-aventurado é o jovem. Bem-aventurados são os velhos que temem ao Senhor. A Bíblia diz que serão felizes. Como serão felizes aqueles que temem ao Senhor? E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então, meus irmãos, para ser abençoado, para ser feliz e ter paz, nós temos que temer a Deus e andar no seu caminho. Então, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade é para aqueles que andam no caminho do Senhor. Amém? Lá no Salmo 1 nós temos o que completa esta mensagem. A Bíblia diz bem-aventurado, a mesma expressão, a palavra bem-aventurado aparece lá no Salmo 1. Diz assim, bem-aventurado o homem que não... Aí tem o não, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei ele medita dia e noite. E no 3, ele compara, ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e a sua folha não murcha, e tudo quanto ele faz, ele é bem sucedido. Amém? Bem-aventurado é o homem que anda no caminho do Senhor, aquele que não se assenta na roda dos ímpios, dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos ímpios, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está no quê? Na lei do Senhor, na palavra do Senhor, em aprender do Senhor a viver uma vida reta, alinhado com a vontade de Deus. Amém, irmãos? A Bíblia diz que o homem que teme ao Senhor, ele é abençoado e feliz. Não é? Então, este é o segredo, o Senhor é a fonte. Vamos unir aqui o Salmo 128 e o Salmo 127. O que diz? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão penoso que granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto eles dormem. Olha só, esses salmos aqui estão juntos, irmãos. Está falando que se o Senhor, se o Senhor não abençoar o homem, não adianta ele levantar cedo, trabalhar, fazer hora extra, dormir tarde. O segredo, irmãos, da bênção, em ser abençoado, está em Deus. É Deus que nos abençoa. Se o Senhor não abençoar, se o Senhor não nos abençoar, tudo que nós vamos fazer dá errado, não dá certo, não vamos prosperar, não vamos ir para frente. Nós precisamos da bênção de Deus. E para termos a bênção de Deus, nós temos que estar aqui, alinhado com a vontade de Deus.
não é? Temos que ser tementes a Deus, obedientes ao Senhor e andar no caminho do Senhor. Eu estava falando com Elias lá, pastor, nós trabalhando, e eu falando, o segredo da vida abençoada está em Deus. Não adianta as pessoas terem as melhores lojas e colocadas nos melhores lugares. Se Deus não abençoar, ela não vai vender, ela não vai prosperar, ela não vai para frente. Entendeu? O segredo está em Deus. Se Deus abençoar, a gente vai para frente. Nós somos dependentes de Deus, irmãos. E Deus abençoa o homem que teme a Ele, que se assenta para aprender, para ouvir, e anda nos seus caminhos. Olha, é importante, meus irmãos, compreendermos a palavra de Deus. Deus nos chamou lá do mundo e nos trouxe para cá. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Para quê? Para nós andarmos com Ele. Andarmos, caminharmos, para Ele nos ensinar a nos defender do mal, a nos guardar do mal, a fazermos o bem, a termos bons pensamentos, bons sonhos, bons projetos, a amar o nosso semelhante. É para isso que Deus nos chama, para nós andarmos com Ele no seu caminho. O caminho do Senhor é perfeito. O caminho do Senhor é reto. No caminho do Senhor não há trevas. No caminho do Senhor há bênção. Andar com o Senhor, irmãos, é andar na luz. É andar firme, vendo as coisas com clareza. E de cabeça erguida. E otimista. Deus está comigo. Deus é Ele que me abençoa. Não importa o lugar. A gente vê as pessoas brigando por causa de lugar. Não é? Ah, aqui vai dar certo, esse é o melhor lugar, é aqui que eu vou empreender o meu negócio, na avenida mais popular da cidade. Não adianta, nós podemos abrir uma loja ou o que for, na avenida mais populosa da cidade, mais movimentada, se Deus não abençoar, vai fechar, não vai para frente. Nós precisamos da bênção de Deus, irmãos, da bênção de Deus. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Aleluia. O Salmo diz como é feliz o homem que teme ao Senhor. Como é feliz. Como é feliz o homem que teme ao Senhor e anda no Senhor. Não é só temer. A Bíblia diz que ele tem que andar com Jesus. Aleluia. Andar com o Senhor, irmãos, que anda no caminho do Senhor. Isto é uma promessa de Deus. Então o homem só será feliz, terá paz em abundância na sua vida se ele temer e andar com o Senhor. Veja o Salmo 127, o verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. É inútil. Se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não abençoar a casa, tudo é em vão. É Deus quem abençoa, meus irmãos. E eu estou aqui para dar um testemunho da minha vida, como eu tenho sido abençoado. Eu preciso compartilhar com vocês, irmãos. Eu aprendi a descansar no Senhor. Todo o esforço humano é vão, se Deus não estiver conosco, na causa. O segredo está em Deus. Está em Deus. Todos aqui sabem, me conhecem, com exceção dos visitantes, eu acho. Sabem que eu tenho aquele caminhão de frete, né? Trabalho com ele. Eu não faço esforço nenhum, irmãos, para procurar ou para correr atrás de fretes. E todo dia o celular toca. Por quê? Tem gente aí falando em vender o caminhão. Uns quantos já me disseram, vou vender, não dá mais, acabou, o pessoal não tem dinheiro, é uma crise, não sei o quê. Eu não vejo crise. Não falta nada. Qual é o segredo? O meu caminhão não está lá na Cis Brasil, não está na praça lá, está aqui na São Pastor. E o telefone não para de tocar. Qual é o segredo, irmãos? Fidelidade. Fidelidade. Nós só precisamos ser fiel a Deus. Virão e te alcançarão todas estas bênçãos. É Deus que abençoa. Não existe crise para quem tem a bênção de Deus. Mas para nós termos a bênção de Deus o que é? É a aprovação de Deus. Deus olha
está aprovado. Quando nós somos aprovados por Deus, irmãos, as janelas do céu se abrem. Ele não fecha o céu, ele abre o céu. E nós somos abençoados. Os nossos filhos são abençoados. Nossa família é abençoada. Deus guarda a nossa casa. Não é? Não é o que o Salmo diz? Em vão trabalho. Quem é que já trabalhou em vão? Imagina tu trabalhar 30 dias e não receber. Não é? Que frustração. A vida do servo fiel não é assim, irmãos. A bênção de Deus, ela abre portas, ela abre caminhos. Eu sou totalmente contra a teologia da prosperidade, mas desta prosperidade dos falsos profetas, não a da Escritura. Porque a prosperidade é dom de Deus. Você sabia? Toda a riqueza vem de Deus. Ele é dono do ouro e da prata. Na oração de Ana, o que ela diz? O Senhor exalta e o Senhor abate. O Senhor tira a vida e o Senhor dá a vida. O Senhor enriquece e o Senhor empobrece. Quer dizer, está tudo na mão de Deus. É Deus que exalta o homem e é Deus que abate o homem. É Deus que dá vida para o homem e é Deus quem tira. A Bíblia diz que ele tira o homem do monturo e faz assentar entre os príncipes. É Deus que faz isso. Não é o trabalho do homem. Entendeu? Não é glória para o homem, é Deus que faz isso. A gente tem quantos registros de ele tirar pessoas da cadeia e colocar no trono? Deus que faz isso. É Deus, irmão. Se Deus não abençoar a casa, se Deus não abençoar a cidade, se Deus não abençoar o teu trabalho, se Deus não abençoar a tua família, se Deus não abençoar os teus filhos, tudo em vão. Nós estamos debaixo da dependência de Deus. Amém? E é por isso que nós temos que ser cada vez mais agradecidos e mais humildes. E graças te dou, Senhor. Eu até nem mereço, mas o Senhor é tão bom, o Senhor é tão maravilhoso, Senhor. Eu queria fazer mais, eu queria ser mais dedicado, eu queria lhe pagar. Não tem como pagar, mas eu gostaria de retribuir de um jeito ou do outro. Quanta bênção! Quanta bênção o Senhor tem derramado na minha vida, tem guardado a minha família. E eu entendo, irmãos, que o Senhor é a fonte da bênção. É Ele, é Deus que abençoa. É Ele que, a fonte da alegria, da verdadeira alegria e da verdadeira paz. Não existe paz fora de Deus. A gente vê o mundo, é uma loucura, né? A ansiedade, a preocupação, as pessoas estão perdendo o controle. Estão perdendo o juízo. Estão entrando nos graus mais profundos da depressão por causa da ansiedade, a preocupação com o amanhã. E a Bíblia diz, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais. É assim, irmãos. Nós temos que nos aquietar, confiar em Deus. É dele que vem o nosso sustento. Claro que temos que cumprir com as nossas obrigações, temos que levantar cedo, trabalhar, mas há tempo para todas as coisas. Nós temos que administrar o nosso tempo, dar a Deus o que é de Deus, não é? E as nossas necessidades também. Temos que ter uma vida equilibrada. Tem gente que se desata por aí, né? Faz compromisso e começa a se envolver e correr para baixo e para cima e daqui a pouco não tem mais tempo para Deus. Não é? Daqui a pouco anda até meio perturbado, não é? Desviado, já perde a graça, já não sente mais vontade de servir a Deus, vai esfriando e se distanciando. Por quê, irmãos? Porque colocou o coração em outras coisas. A fonte da verdadeira felicidade é Deus. É Deus. Amém? É o Senhor. Se o Senhor não encher o nosso coração de alegria, se o Senhor não encher o nosso coração de paz, tu acha que o mundo vai dar? A alegria do mundo, todos nós sabemos, é passageira, é momentânea. As pessoas que bebem, uma noite extravasam a noite toda, riem, até cair no chão, não é? No outro dia, pela manhã, está lá, de ressaca, com dor de cabeça e sem dinheiro no bolso. Pior do que antes, né? É nessas fontes que as pessoas vão beber a alegria e vão beber a felicidade. São fontes rotas
que não retém a água viva. Só quem tem água viva é Jesus. Vamos beber desta água, irmãos. Vamos buscar o Senhor. Bem-aventurado, bem mais que feliz é aquele que teme ao Senhor e anda no seu caminho. Aleluia. Do trabalho das tuas mãos comerás. Feliz será e tudo te irá bem. Aleluia. Veja aqui, irmãos, que está falando da bênção do trabalho. A bênção do trabalho. O homem que teme ao Senhor, ele trabalha. Ele é honesto. Ele não coloca nada sujo dentro da sua casa. Desonesto, impuro. Ele tem a bênção de Deus, ele não precisa disso. Do trabalho das tuas mãos comerás e serás feliz. Olha só, irmãos. É a bênção de Deus. Será feliz. Do trabalho das tuas mãos comerás e serás feliz. Louvado seja Deus. E esta felicidade vem de Deus. É Deus que nos abençoa, nos dando satisfação, nos dando alegria. Não é? Porque não existe nada pior, irmãos, que a falta de contentamento. Tem pessoas que têm tudo na vida, mas não têm contentamento. Quanto mais tem, mais quer. Não é? É como um abismo, nunca se enche. A sanguessuga tem duas irmãs, né? É a Dá e a Dá. Né? Está sempre querendo mais. Né? Isso fala do homem guloso, desenfreado. Nós temos que aprender a ter contentamento e esperar na graça e na providência divina, irmãos. Do trabalho das tuas mãos comerás e serás feliz e tudo te irá bem. Tudo. Não é alguma coisa. Tudo te irá bem. Porque é Deus que guia. É Deus que leva. É Deus que abre porta. É Deus que toca nos corações. É Deus, irmãos. Nós temos que ser mais crente. Nós temos que aprender a viver mais na dependência de Deus. Nós precisamos aprender a viver mais pela fé. Menos esforço e mais fé e confiança em Deus. Amém? Como diz o pastor Telmo, né? O ditado do pastor Telmo, trabalhar pouco e ganhar bastante. Só com a bênção de Deus isso, né? Isso é possível? É, irmãos. É possível sim. Deus, quando Ele abençoa mesmo, Ele abre o céu e derrama abundante bênção sobre a nossa vida. Então está falando que o homem que teme ao Senhor, o homem que ama, que anda no caminho do Senhor, ele trabalha e no seu trabalho ele é feliz, e tudo que ele faz, ele é bem sucedido. Está falando de prosperidade aqui, não é? Bem sucedido. Os negócios dão certo. Por quê? Porque ele teme ao Senhor. Ele é fiel ao Senhor. O seu prazer está na lei de Deus. Amém, irmãos? Aí vai falar da bênção do lar. A tua esposa no interior da tua casa será como a árvore frutífera. Teus filhos como o rebento da oliveira em roda da tua mesa. Está falando da esposa feliz. Né? Qual esposa que não é feliz quando tem um homem que é o líder da casa, temente a Deus? Né? O homem que teme ao Senhor, o homem que anda no caminho do Senhor, o homem que trabalha com honestidade e que busca forças em Deus. A mulher é feliz. A tua esposa no interior da tua casa será como rebentos da oliveira em roda da tua mesa. O rebento da oliveira, essa figura, representa o quê? Um lar feliz, um lar saudável, um lar próspero, uma família feliz, andando em ordem. Por quê? Porque está debaixo da bênção de Deus. Não é? As famílias, irmãos, elas seriam mais felizes e estariam mais unidas e seriam mais prósperas se elas juntas, unidas, buscassem a Deus. Não é? Estivessem no altar de Deus. As famílias, toda a família, é o que a gente mais quer, né? A gente ora, Senhor, abençoa as famílias. Não é? Quantos dos pais que estão aqui não gostariam de ter os filhos no caminho do Senhor, aprendendo,
né, a ter uma vida reta, recebendo a bênção de Deus. A gente vê por aí, meus irmãos, as pessoas, né, se esforçando muito, né, e rendendo tão pouco, levantando cedo, de madrugada, fazendo horas extras, mas escravo dos vícios, escravo disso, escravo daquilo. O dinheiro entra numa mão e sai na outra. Por quê? Porque lá está o devorador, não é? Ele tem que dividir o seu ganho com os vícios, com os prazeres momentâneos. No caminho do Senhor é diferente, não é? É muito diferente. Eu lembro-me antes da minha conversão, meus irmãos, né? Eu não tinha nada. O dinheiro entrava numa mão, saía na outra. Não tinha jeito de andar para frente, de prosperar. Eu não conseguia comprar uma bicicleta. Era terrível, irmãos. E eu vi tudo mudar depois da conversão. Depois que eu me converti, depois que Deus me abençoou, os caminhos se abriram, as portas se abriram. E Deus foi me abençoando, me abençoando. E eu não tenho dúvida, tudo que tenho veio de Deus. Foi Deus que me deu. E Ele tem me dado além do que eu mereço. Deus é maravilhoso. E eu estou aqui para dizer a vocês, irmãos, que Jesus, Deus, Ele é a única fonte de alegria e de felicidade. Mesmo o cristão tendo pouco, ele é feliz. Ele é feliz e é contente. Ele tem paz no seu coração. Por quê, irmãos? Porque a presença de Deus é a bênção de Deus que traz alegria no nosso coração. Louvado seja Deus. Então a esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera. É um símbolo de prosperidade, símbolo de crescimento, símbolo de comunhão. A mulher, a esposa no interior da casa, como rebento de oliveira frutífero, e os filhos, como rebentos de oliveira em roda da sua mesa. E é verdade, né, irmãos? A gente fica vendo assim, a mulher dentro do lar, a mãe amorosa, esta mãe, a qual é simbolizada aqui pela videira, esta mãe amorosa, ela tem o seu jeito amoroso, e só ela tem, o pai é difícil, né? A mãe, a mulher, ela tem esse lado cativante, esse lado carinhoso de unir a família, de fazer com que o filho sente na mesa. O pai já é mais, né? É diferente, o trato é mais, mas a mãe não, a mãe é mais carinhosa. Ela tem esse jeitinho, ela consegue, não é? Eu sei porque a minha mãe fazia isso. A minha mãe conseguia reunir toda a família, todos os filhos, em roda da mesa. É interessante isso. E a mulher feliz, a mulher abençoada faz isso. Ela consegue manter a ordem dentro da família, dentro da casa. Esta é a figura de um lar cristão e abençoado. E falando nisso, meus irmãos, como se perdeu essa visão bíblica, né? Esse costume, essa tradição maravilhosa dos pais e os filhos sentarem à mesa para comerem, para se alimentarem, não é? Agora o filho pega o prato, vai lá para o quarto, né? E fica se alimentando e o telefone na frente, não é assim? Não tem mais aquela comunhão, os filhos já não vêm mais para a mesa, não é? Já não sentam mais na mesa, se perdeu este valor, e é um princípio cristão. Olha o que Jesus fez, a ceia de Jesus, não é? Quando ele vai fazer a nova aliança da cruz, aonde que ele faz? Na mesa, porque a mesa é o símbolo da comunhão, é onde se faz aliança, é onde se monta projetos, sonhos, a mesa. As famílias não se reuniam antigamente, agora já não se reúnem mais, né? Sentávamos todos na mesa, vamos conversar aqui, vamos ver o que a gente vai fazer aqui em casa. Eu estava pensando em fazer ali atrás uma cozinha, em fazer aqui o muro. Geralmente todos os negócios, né, e projetos acontecem em reunião familiar, sentados em uma mesa. E a mesa se perdeu hoje nos lares. A mesa saiu, não é?
já não faz parte mais da família. E nós temos que resgatar isso, irmãos. A mesa é o símbolo da comunhão. Símbolo da comunhão. Todos em roda da mesa. E só uma mulher abençoada e feliz e um homem abençoado e feliz para resgatar esse lar cristão. Reunir a família e colocar eles na mesa. Todos pensando no mesmo pensamento, não é? Todos em comunhão. Mesa, não é? A hora do jantar, do almoço, é uma hora sagrada, onde nós vamos agradecer a Deus pelo nosso alimento, não é? Vamos fazer aquela breve oração de agradecimento. Não deixa de ser um culto a Deus, não é? A mesa não deixa de ser um altar. É um altar, o altar da adoração. A gente agradece a Deus pelo alimento, não é? E é ali que a família se reúne para discutir os projetos e sonhos, pensamentos, e se alimentar em comunhão e juntos dar graças a Deus. Infelizmente isso se perdeu. E tantas outras coisas que se perderam, né, irmãos? Mas nós podemos resgatar isso, começando no nosso lar. E no 4 diz, ó, eis que como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Mais uma vez, né? Como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então é importante nós olharmos para a palavra de Deus, irmãos. Como a Bíblia está dizendo, como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Como será? Uma promessa. O homem ser abençoado, aquele homem que teme ao Senhor, aquele que anda no caminho do Senhor, não é? Que tem o cuidado em defender as coisas sagradas, em meditar na palavra de Deus, em cuidar da família, em administrar a vida dos filhos, monitorar a vida dos filhos, ver se eles estão bem, do que eles estão se alimentando. É muito importante o pai, né, a mãe, examinar o celular do filho, o que ele está olhando, o que ele está colocando para dentro dele. É uma coisa boa ou é uma coisa maligna que vai destruir a sua mente, destruir a sua vida? Esse é o papel dos pais. Em nome de Jesus, meus irmãos. O Senhor te abençoará desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Mais uma vez está falando de bênção. Quem vai abençoar? O Senhor te abençoará desde Sião. Sião é uma referência do templo, né? Monte Sião, onde estava o templo do Senhor. Naquela época era assim, não é? O Senhor estava lá representado pela Arca da Aliança, lá no templo. E a Bíblia diz, o Senhor te abençoará desde Sião, para que vejas o quê? A prosperidade de Jerusalém. Veja como Deus quer a prosperidade para o seu povo. Deus não quer miséria não, irmãos. Deus quer que o seu povo prospere de uma maneira saudável e legítima, não é? Porque toda a prosperidade ilegítima é abominável, não é? Mas a prosperidade bíblica é aquela que Deus abençoa, né? A gente obedece ao Senhor e Ele nos coloca nos melhores lugares. Ele abre as portas e nos promove. É Deus que promove, irmãos. O homem temente a Deus, um homem que é abençoado por Deus, irmãos, ele é promovido, né? Na empresa em que trabalha, ele muda de cargo, não é? Porque é Deus que abençoa. Deus vai tocando no coração do chefe, não é? É Deus que faz a obra. Por isso, o servo do Senhor, ele é feliz. Ele é feliz porque ele tem a bênção de Deus. O Senhor te abençoe desde Sião para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. E aqui vem a bênção futura, no verso 6. Para que vejas os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Veja que está falando já dos netos, né? Dos netos. Para que tu vejas. Para que tu vejas os filhos dos teus filhos e a paz sobre o Israel. Ele encerra falando da paz sobre o Israel de Deus. Então é assim, meus irmãos, uma vida feliz, uma vida abençoada, é uma vida caminhando com Deus,
andando com Deus, temendo ao Senhor, obedecendo ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Falando assim parece fácil, né? Não é? Mas não é, irmãos. Porque vem a tentação, vem a velha natureza. Tem vezes que nós estamos bem, porque a gente oscila muito, né? A gente está bem, não é? Daqui a pouco a gente já não está mais, daqui a pouco já entra pensamentos negativos na nossa cabeça, e assim é uma luta ferrenha. Por quê? Por causa que nós temos em nós a velha natureza ainda. Por mais que nos tornamos cristãos, recebemos a bênção de Deus, temos um novo coração, mas nós temos uma natureza caída, ela tende para o mal, para fazer o erro, e nós temos que lutar contra isso. Não é fácil, não. Por isso nós precisamos buscar a Deus constantemente em oração. Amém? E crer nas bênçãos de Deus, irmãos. E ter isso em mente, tá? É Deus quem abençoa. Se o Senhor não abençoar, tudo é em vão. Nada dá certo, meus irmãos. Mas com Deus, tudo dá certo. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Esta é a palavra que compartilho com vocês nessa noite, das bênçãos de Deus. Deus quer nos abençoar, quer nos prosperar, quer trazer paz ao nosso lar, ao nosso trabalho, mas precisamos trilhar o caminho do Senhor. Firmar na caminhada cristã. Em nome de Jesus. Quero orar com vocês agora. Hoje seria um dia, uma noite, um culto, né, de louvor e agradecimento a Deus, né, irmãos? Por tudo que Deus tem feito. Quantas maravilhas Deus tem feito, tem operado nas nossas vidas. Eu estou com